Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se vocês não me conhecem, meu nome é Gabriela e esse é o meu canal. Aqui eu trago um pouquinho das minhas experiências, né, em relação a viagens, qualquer outra coisa que eu achar que seja válido. E pra quem não me conhece, não sabe, eu tenho um outro canal, né, que é onde eu tava dedicando mais esses últimos tempos, que se chama Your Brazilian Spot, onde eu gravo vídeos falando sobre o Brasil para os estrangeiros. E lá eu compartilho mais sobre o nosso país com outras pessoas, se vocês quiserem dar uma olhada também. Enfim, hoje eu vim trazer uma experiência minha que eu tive, né? Que foi sobre o meu voluntariado, foi o meu primeiro voluntariado e foi muito bacana, então eu acho que pode ser válido, né, para outras pessoas. Eu, particularmente, antes de eu fazer o meu primeiro voluntariado, eu tava com muitas dúvidas sobre como funciona, sobre como seria, muitos anseios, muitas coisas aí. E então, esse vídeo aqui, eu acho que ele é bem positivo para quem se interessa em fazer. Eu separei alguns pontos e eu vou falar um pouquinho sobre eles e de alguma forma eu acho que isso pode ser útil, né, para quem tá aí para fazer o seu primeiro voluntariado, enfim. E o primeiro deles é em relação ao que eu procurava. Então, gente, o que eu estava procurando com o voluntariado, né? Ano passado, eu morava na França, eu até postei já alguns vídeos sobre a minha experiência na França como au pair. E eu voltei em abril do ano passado por causa dessas coisas que estão acontecendo, né? Não dá pra falar a palavrinha, mas enfim. Voltei pro Brasil e decidi que ficaria aqui, né, por um longo tempo. Também não tinha muitas opções, mas realmente isso era uma vontade minha. Eu já queria passar um tempo aqui com a minha família, tudo, e calhou também, né, da situação aí piorar e realmente não ter mais nenhuma opção. Então, assim, gente, eu tenho esse meu outro canal já faz um tempo, mas só ano passado, com todos esses acontecimentos, que eu fui dedicar realmente a ele. Dar um segmento, dar um nome, né, assim, ter esse nicho mais específico. Então, eu já tava com algumas ideias, assim, de, quando for possível, eu vou viajar aqui dentro do Brasil e vou gravar mais conteúdo pro canal, porque quanto mais eu conhecer o Brasil, melhor, né, enfim. Então, eu acho que esse era o meu maior foco. Então, eu comecei a ver as minhas possibilidades. Eu não sou rica nem nada, então, assim, eu não poderia simplesmente. Até poderia fazer uma viagem, né, de uma semana, alguma coisa assim, mas esse realmente não é muito o meu estilo, assim. Tudo bem, é legal, mas eu acho que para eu poder falar com propriedade de certas coisas, eu prefiro me aprofundar mais nos lugares que eu vou. Então eu já conhecia o Worldpackers, né, a plataforma, e eu nunca tinha feito, já tinha olhado 1000 vezes a plataforma, todos os tipos de oportunidade. E por fim, decidi que seria um bom jeito de viajar, de conhecer realmente a cultura do lugar que eu fosse, porque a gente sabe que aqui no Brasil é assim, né? Eu tô aqui em Minas, é completamente diferente de alguns estados do Nordeste, completamente diferente do Sul, enfim, então é tudo muito diferente. Então qualquer lugar que a gente vá, vai ter coisa nova pra gente aprender e tudo. E isso era muito o que eu buscava. Além disso, eu trabalho online, então eu não queria deixar 100% o meu trabalho, né? As minhas aulas, pra quem não sabe, eu ensino português e inglês. Então, assim, eu não podia deixar, né, assim, tirar um mês, assim, até poderia, mas ia afetar a minha vida financeira e eu não queria isso. Então, a minha ideia era de que, assim, eu poderia trabalhar e nos meus horários vagos, então, eu iria trabalhar nas minhas coisas, né, no meu laptop mesmo. E a minha ideia era essa. Então, eu tinha em mente, assim, que eu queria um lugar em que isso fosse possível, porque tem muitos lugares incríveis. Eu pesquisei já várias vezes no Worldpackers as oportunidades no Brasil, mas tem lugares que infelizmente não tem estrutura para você sentar e realmente trabalhar, especialmente no meu caso, que é um trabalho que eu tenho que estar lidando com pessoas, né, em ligações, eu preciso de um certo silêncio, de uma certa privacidade ali
para eu ensinar. Então, eu sabia que se fosse num ambiente, talvez num party hostel, alguma coisa assim, não funcionaria, né? Não sei, não tô falando que é impossível, mas eu tinha esse receio, né, em relação a ir para um local assim. Então eu já estava focando em uma coisa mais calma. E além disso, né, tudo que estava acontecendo, ainda está acontecendo no mundo, não seria ideal ir para um lugar que ficasse muito cheio, aglomerado, e realmente não era o que eu estava procurando. Então eu já tinha em mente que eu queria calmaria e um lugar que eu pudesse fazer coisas tranquilas e que eu pudesse aprender também. Então, assim, diante de tudo isso que eu falei agora, eu olhei, né, várias oportunidades, tudo, e eu tava, tudo que se encaixava ali com o que eu queria eram pousadas, né? Então, pousadas onde enfim, você poderia trabalhar ali com qualquer coisa. Eu, particularmente, eu não tenho muitas restrições. Pra mim, assim, eu tô ali, entendeu? Se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou fazer. Assim como eu fiz o au pair, eu poderia até trabalhar limpando o quarto de uma pousada, e eu não acho que isso é menos digno do que pagar uma pousada. Afinal de contas, eu estaria fazendo com o meu suor, e é isso aí, gente. Então, não precisam. Assim, eu entendo que tem pessoas que não queiram, não quero limpar o chão. Tudo bem, é um direito de qualquer pessoa, né? A plataforma ali, quem não conhece o Worldpackers, te permite também, de uma certa forma, escolher o que você quer. Então, às vezes você trabalha com web developer, com as redes sociais, e você não vai precisar de fazer esse tipo de coisa. Mas realmente eu não estava muito preocupada em fazer coisas que não tem a ver com o que eu trabalho, enfim. E aí fui para uma pousada, né? Eu fiquei na dúvida, assim, eu apliquei para alguns lugares e acabou que, assim, eles me deram o positivo, né? Essa pousada que eu fiquei é em Icaraízinho, no Ceará. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como é o lugar, nesse meu canal, Your Brazilian Spot, eu postei algumas coisinhas sobre Icaraízinho. E é um lugar muito tranquilo, é um lugar calmaria, para quem gosta disso, para quem se interessa, é um lugar bem vazio, bem bonito assim também. Então, postei algumas coisas lá, posso deixar linkado aqui nos cards. Enfim, então vocês podem dar uma olhada. E essa pousada, ela era lá e eu achei super. Ela é linda, a pousada, tá? Eles me deram o ok. E acho que era pra trabalhar na recepção, ajudar com alguma coisa de limpeza, eventual. Não, acho que isso nem tava no meu. Era recepção, bartender e alguma outra coisa. Não sei se era ajudante de cozinha, alguma coisa assim. E eu obviamente, como eu disse, eu não me importaria de fazer nenhuma dessas funções. E assim foi. Acabava que a gente ficava assim na recepção. Quando eu cheguei, tinha uma outra voluntária também, então foi bem legal porque de uma certa forma eu tive companhia. Eu não importo de fazer as coisas sozinha, eu viajo sozinha, eu faço mil coisas sozinha, mas às vezes num lugar como lá, assim, eu acho que é legal ter alguém, né? Não que você precise ir com alguém, mas é legal ter um outro voluntário junto pra viver aquilo ali, né? Fazer coisas juntos e tal. Não me importaria de ficar sozinha também, mas foi legal conhecer pessoas, etc. Então eu tava fazendo esse trabalho da recepção. Fiz a bartender lá, gente. Eu nem sei fazer drink, mas assim, eles me ensinaram. Ele me ensinou lá, a pessoa que tava coordenando, e eu meio que aprendi, tinha as receitas dos drinks, então eu fiz drinks lá que eu nunca tinha feito na vida. Então é o que eu tinha dito, essa coisa de aprender, né, estar disposto a aprender, foi bem bacana isso. E que mais? No meu caso, como eu disse, eu não teria na teoria que limpar coisas, mas assim, eles acabaram pedindo uma vez ou outra pra limpar, tipo, a cozinha
ou ajudar lá num quarto. E, sinceramente, eu não importei, não acho que é uma grande coisa. A única coisa que teve que realmente não estava no combinado e que me incomodou um pouquinho, mas que foi resolvido também, foi a questão de turno noturno? Não. Esqueci como chama, gente. Quando você tem que trabalhar à noite, mas não era turno noturno. Turno da noite, uma coisa assim. É que tá na plataforma lá do Worldpackers. Eu esqueci como que tá escrito, mas é algo nesse sentido. E realmente eu tenho preferência por trabalhar mais cedo, não precisa nem ser, tipo assim, de manhã nem nada, mas que não fosse até meia-noite, igual eles acabaram pedindo lá, mas que quando eu conversei também, eles mudaram assim pra ir, tipo, até 10 horas, quando fosse pegar esse horário, né, de fim de tarde e noite. Então melhorou bastante. Não foi um big deal, assim, não, sabe? Não foi uma grande coisa, mas que eu realmente, por eu trabalhar, né, eu tinha que ter essas coisas bem certinhas na minha agenda para eu poder passar para os meus alunos que iriam marcar aulas, esse tipo de coisa. Eu acho interessante falar aqui sobre uma questão que é dinheiro, porque muitas pessoas ficam com medo de não conseguir, eu já percebi isso. Eu mesma fiquei meio assim, quanto eu devo levar para essa experiência, né? Basicamente, eu só tinha o café da manhã, né? E a minha hospedagem mesmo. Então, eu precisaria ali comprar coisas para o almoço e janta, né? Às vezes eu e a outra menina a gente dividia alguma coisa que a gente tinha, mas no geral eu fazia minha compra sozinha, né? Eu passei Natal e Réveillon lá, então a gente fez janta junto, teve algumas situações assim. E eu posso dizer que eu gastei bem pouco, tá? Mesmo. Não sei, eu não sei, infelizmente eu não contei certinho quanto eu gastei, mas foi pouco. E tinha, sabe, eu tomava um café da manhã super reforçado, assim, e aí eu já jantava, almoçava, né, tipo, quase, sei lá, 4 da tarde, assim, e aí só comia uma coisinha à noite, então era bem assim, eu emagreci, pra vocês terem uma ideia, mas não foi de falta de comer, foi também de me exercitar, de estar tendo uma rotina mais saudável. Eu ia na praia, caminhava, tava comendo frutas todos os dias, então foi muito bacana aí, sabe? Estar em contato. A praia, gente, era 3 minutinhos andando, então foi muito maravilhoso, assim, sabe? Eu passei um mês, tá? Pra quem não. Eu acho que eu não falei no começo, né, gente? Eu não gravei nada, eu só separei os pontos que eu ia falar, então acaba que eu só tô falando realmente espontaneamente. Eu fiquei um mês, tá? Nesse lugar voluntariando. E dinheiro, gente, além dessas coisas que eu acho que eu, sei lá. Enfim, dinheiro, além dessas coisas que eu já falei, de tipo, não ter muitos gastos, etc. O que acontece? Eu sou capricorniana, né? Então, assim, eu basicamente perguntei, e aí, né? Como que vai ser? Eu tava conversando com uma voluntária antes de eu ir. E eu falei, e aí, teve algum jeito de você tirar alguma coisa enquanto tá aí, tudo? Porque por mais que eu trabalhe, eu sou assim, gente, é meu jeito. Se tiver ali um bico pra eu fazer, eu vou fazer, entendeu? E aí eu perguntei pro gerente, a pessoa que tava gerenciando lá, se rolava alguma coisa em relação ao turismo, né, gente? Então, assim, você indica ali alguém que faz um passeio de bug, a pessoa te dá uma comissão, isso rola em todo lugar. Eu meio que já sabia disso de alguma forma, assim. E ele me falou, olha, se você indicar, né, os bugueiros, tá? Esses aqui que a gente indica, eles vão sempre te dar 10% do valor. Então, se for um passeio de R$ 150, você ganha 15. Se for de 250, você ganha 25. E por aí vai. Todo mundo... Gente, nisso eu sei que eu ganhei, sei lá, devo ter ganhado uns R$ 250 de comissão, né, de coisas que eu indicava, porque é natural, você tá na recepção, chega um hóspede e fala, eu quero fazer tal passeio. Pode reservar para mim? Reserva. Pronto, você vai ganhar comissão em cima daquilo. Aí depois chegava as pessoas, às vezes um turista que chegava lá, você tá servindo no bar, a pessoa te dá uma gorjeta. Os brasileiros não têm muito esse costume, né? Mas eu tive acho que foi uma russa que me deu lá uns R$ 10, porque eu tava fazendo caipirinha pra ela.
E teve também até uma família brasileira que foi lá ficar e eles deram R$ 25 para cada funcionário da pousada. Então, por ser uma pousada pequena, né, assim, eles deram 25 para cada. Então, assim, tem esse tipo de coisa. Então, acaba que em um mês lá eu tirei ali, devo ter tirado uns R$ 300 quase. Isso porque eu não fiz grandes esforços, tá? Eu só fiz mesmo o que eu sabia ali que dava pra fazer. Então eu acho que nada é impossível. Pra quem quer, dá pra tirar um dinheiro, um extra. Pra quem quer, precisa. Pra quem não precisa, mas quer. Enfim. E você não tá fazendo nada de errado. Você não tá tirando nada de ninguém, sabe? Se essa comissão não fosse pra mim, por exemplo, ela iria pro gerente da pousada, com certeza. Só por ser uma indicação da pousada. Então é isso, gente. Perguntem, seja lá para onde vocês forem. Sobre as experiências, gente, eu só posso dizer que foi, de um modo geral, muito legal, assim, muito bonito tudo que eu vivi. Eu acho que eu tive ali momentos que eu me senti um pouco sozinha também, isso acontece. Assim como em qualquer viagem, eu não vou dizer assim, ai, tudo são flores. Não são. Às vezes a gente quer fazer a coisa sozinho, mas tem momentos que você se sente um pouco sozinha. Enfim. Conheci essa outra voluntária, conheci uma outra voluntária que foi, mas não gostou e foi embora. E isso é gosto, né, gente? Eu tava ali, eu me senti bem no lugar, eu achei que seria legal pra ficar um mês. Não é que eu gostaria de ficar lá um ano, mas pra eu ficar um mês eu gostei. E tudo bem, sabe? Aí conheci também, vivi até uns rolos, uns romancezinhos também. E é isso, gente. Eu acho que as experiências são todas muito válidas, assim. Eu acho que eu acho que quem quer fazer o voluntariado não é só uma questão de dinheiro. Ah, vou economizar na hospedagem. Não, é questão de se envolver ali no lugar que você tá, de querer conhecer, de querer comer a comida dali, de tomar o refrigerante dali, de tudo, sabe? Então, pra mim, foi muito mais do que só economizar, porque é igual eu falei, dá pra você fazer uma viagem de uma semana, etc e tal, você só não vai se envolver da mesma forma. E lá no meu outro canal, eu queria muito sentir as coisas que eu tava vivendo pra poder passar também para as outras pessoas. Então, acho que tudo foi muito incrível. E Carazinho é bem legal, é um lugar que não é, como que eu posso dizer? Não é um lugar o must, né, que todo mundo fala, tipo Jericoacoara, alguma coisa assim. Mas eu acho que é um lugar válido de se conhecer. São estilos de viagem, né? Então, assim, pra mim, por exemplo, que eu fiquei lá um mês, eu achei super bacana. Assim, ficar mais, eu acho que talvez eu já não ficaria. Agora, muitos casais gostam de ir lá, então é muito relativo isso. Eu não gosto nem de falar o que é melhor, o que é pior, porque isso é relativo. E a pousada, incrível, a estrutura da pousada, nosso quarto dos voluntários, eu, assim, não tenho nada a reclamar. Olha, teve pequenas coisinhas, eu nem vou falar aqui porque é tão pequeno que não vale gastar o tempo falando aqui, entendeu? Não foi nada grave, eu não tive nenhum problema de falar assim, nossa, nunca mais volto nesse lugar. Jamais. Então, eu vivi uma boa experiência, assim, de um modo geral. E, gente, pra finalizar, vou falar do que eu vivi depois, né? Porque eu fiquei 30 dias lá e depois eu segui pra Jericoacoara, realmente pra viver ali uma semana, fazer o famoso turismo, né? Assim. E aí, em Jericoacoara, foi mágico também, porque eu já cheguei em Jericoacoara, eu fiz amizade com os voluntários do hostel que eu tava. Então foi super legal, porque aí eu pude conhecer um pouco mais de Jericoacoara de uma forma, assim, diferente de pessoas que estavam ali, que morando ali, né, durante aqueles meses. Conheci pessoas que eu falo até hoje, que a gente tem planos aí de, sabe, de fazer coisas juntos, se encontrar. Então, esse meu tempo em Jericoacoara foi super legal. Eu penso em voltar para Jericoacoara para fazer voluntariado, mas tudo depende, né? Esses tempos incertos que nós estamos vivendo, não dá para saber o que vai fazer, o que não vai fazer, mas o legal é isso também, sabe? Às vezes você faz voluntariado em um lugar, depois vai para outro lugar
que é próximo, faz outro voluntariado, ou então o turismo ali mesmo, fica uns dias conhecendo. E é isso, gente. Eu acho que não tem mais muito o que falar da minha experiência, mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários ou sugestão de vídeo também. Agora eu atingi os meus 1000 inscritos lá no Your Brazilian Spot e agora eu quero dedicar mais aqui a esse canal, porque eu acho que eu tenho coisas pra falar aqui que pode agregar na vida de outras pessoas. E muito obrigada por assistir o vídeo, gente. Se inscreve aí no canal pra ajudar a gente a crescer, né? E é isso, até o próximo. Tchau, tchau!